O Brasil está no topo do ranking dos países com a população mais estressada. É o que revela uma pesquisa internacional. Por aqui, quase 70% dos profissionais sentem estresse no ambiente de trabalho. Por isso que eu danço. Tem que dançar, ué. Solta o corpo. É preciso ficar atento aos sintomas para evitar que algo mais grave aconteça. Evelyn é médica. Na pandemia de Covid, trabalhou na linha de frente de um hospital em Belo Horizonte com plantões exaustivos de até 36 horas. Você chegava no começo do plantão, o paciente estava bem, no meio do plantão o paciente já estava no oxigênio, no final do plantão estava sendo entubado. E grande parte dos que iam para o CTI não voltavam. E no meio disso tudo você tinha que correr, porque era uma fila. Eram muitas pessoas precisando de assistência. E você não conseguia nem acolher aquela pessoa, entender a dor, né? Você não sabe quem que é a pessoa que está ali na sua frente, qual que é a história dela. Não demorou muito para aparecerem os primeiros sintomas do estresse. Cansaço extremo, cansaço, choro, não queria fazer mais nada, só queria ficar dentro de casa, mas não podia, né? Tinha que trabalhar. Dores no corpo, mal-estar, enjoo, então era meu corpo pedindo socorro. Uma realidade que a especialista em geriatria e nutrologia já havia enfrentado em duas situações, quando entrou na faculdade e depois durante a residência médica. Este psicólogo, que também é psicanalista, destaca outros importantes sintomas decorrentes do estresse que precisam ser observados. Um sujeito, por exemplo, pode responder tendo insônia. Agora, você imagina o que significa insônia no dia seguinte. Essa insônia vai ser traduzida em falta de foco, falta de atenção, vai traduzir em mudança do humor. Isso vai interferir na tua produção, isso vai interferir no seu processo de pensar, vai interferir nas relações. Isso eu estou falando de insônia. Nós podemos falar de uma apatia. O sujeito vai criando dentro de si uma sensação de indiferença, vai perdendo o estímulo, vai perdendo a alegria. O especialista destaca ainda que é preciso observar as coisas que acontecem fora e dentro de cada um. Pessoas mais exigentes consigo mesmas tendem a sofrer mais com o estresse. Um primeiro dado que a gente precisaria pensar aqui, para a gente falar do estresse ou da condição de estressante, precisamos nomear. Qual é a causa do meu estresse? Uma vez nomeado, fica mais fácil para você detectar. O estresse atinge 67% dos trabalhadores brasileiros, segundo uma pesquisa de um instituto internacional. O número está acima da média global, que ficou em 65%. Vários estudos mostram que entre as profissões mais estressantes estão bombeiros, controladores de tráfego aéreo, executivos de alto nível, advogados, policiais, jornalistas, professores e médicos, como é o caso da Evelyn. Eu estou lá na empresa, estou exercendo uma função X. Eu estou capacitado para exercer essa função? Essa função, ela me demanda, ela tem um nível de exigência, e se eu não me sinto capacitado para isso, isso pode me levar a uma situação de estresse. Ficar angustiado, ficar ansioso, e porque eu preciso, no final do mês, entregar alguma coisa. Uma profissão estressante é geralmente definida por vários fatores, como altas exigências e responsabilidades, ambientes de trabalho de risco, carga horária intensa e prazos rigorosos, além da exposição a situações emocionalmente desgastantes. Às vezes o trânsito está ruim, o passageiro não entende isso, fica irritado pelo tempo que a gente gasta. Normalmente é isso. Tem que conciliar o trabalho com a maternidade. Então, assim, é função em cima de função. O Brasil é o quarto país mais estressado do mundo, segundo um relatório divulgado por um instituto de pesquisa e consultoria. No pódio estão a Suécia, a Turquia e a Polônia. O cenário é preocupante, uma vez que se a condição clínica não for tratada, ela pode desencadear várias doenças. Então, aquela situação vai exaurindo esse sujeito, O sujeito vai perdendo a sua energia e, com isso, então, vai entrando num processo de depressão, que é o estado mais grave. E uma depressão que pode puxar a outras questões internas e que pode levar até mesmo ao suicídio, não é verdade? Ele reforça que a cura vem pela fala.
Por isso é importante conversar sobre o assunto com pessoas próximas, além de fazer terapia. Em alguns casos, será necessário usar medicação. O estresse da Evelyn evoluiu para a síndrome de burnout, que é um distúrbio psíquico causado pela exaustão extrema, sempre relacionada ao trabalho. Mas ela buscou ajuda e conseguiu reverter a situação. Entendi o que estava acontecendo comigo e eu fui procurar ajuda na terapia. Eu nunca tinha tomado nenhuma medicação, nunca tinha feito terapia, que eu acho que era uma coisa que as pessoas deveriam fazer, porque terapia te ajuda a se conhecer, a lidar com as coisas que você empurrou pro tapete. Bate o tapete a vida inteira? Uma hora não tem como, o tapete não cabe mais nada. Então a terapia te ajuda a lidar com isso. O que eu vou fazer com essa situação que eu tenho?